Muito bem então, pessoal, a gente está gravando mais uma videoaula a respeito da nossa app, a Make, e dessa vez eu vou estar falando com vocês. Não vai ter a musiquinha, com certeza a musiquinha era mais agradável do que a minha voz, mas ela não dava tanta explicação. Então, agora a gente vai mostrar as novas alterações que foram feitas, as novas implementações. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Então primeiro eu quero passar uma visão aqui do que acontece, né, tanto com a Make como também aqui com o criador aqui de constantes. Esse aqui é um arquivo simples, né, onde salva as novas constantes. Beleza, então aqui ele lista as novas que você fez, né? Ele não lista as que já vem padrão com o control, as default. Então você pode criar, excluir, sem problema nenhum. Beleza? Então nós vamos usar essas duas aqui para o nosso teste, ó, a Level WC Test, que é para o nível de usuário, e a App Test. Beleza? Que desabilita e habilita a nossa aplicação. Ok? Então mostrando aqui dentro para vocês como é que funciona. Então aqui seria o nome da constante, né? Óbvio. No caso aqui do Level seria o nível de usuário, se não me engano tem de 1 a 10. E esse extra aqui, o tipo de constante, é onde ela vai aparecer aqui nas configurações. Por exemplo, aqui o extras, né? Então, se nós observarmos aqui nesse menu lateral aqui, nós temos aqui, ó, extra. Então, o que você colocar lá naquele type é o que vai criar aqui e vai colocar então a constante que você criou aqui dentro. Nesse caso aqui tem só a app teste e a level test. Ok? Beleza, então. Entendida essa parte, vamos passar aqui para a parte de criação da Make. Então vamos adicionar a nossa app. Nós vamos criar aqui uma teste, que eu já andei testando. Vamos usar a nossa app teste. Também aqui o level test. Ele carrega lá do banco de dados, né, num data list. E também tem aqui o histórico aqui do navegador mesmo, né? Mas ela também está aqui dentro. Nossa level WC test. Vamos criar aqui um DB test. Esse aqui é só histórico mesmo, não está salvo em lugar nenhum. Então DB test. Estou aproveitando aqui. Vamos criar aqui um WS test. Ok. Então esse vai ser o nosso menu principal. É o menu que aparece aqui de cara. Submenu seria isso aqui. Por exemplo, usuários, clientes e equipes seria o submenu. Nós vamos criar depois, ok? Então vamos deixar como menu principal. Vamos usar aqui um prefixo. Você pode criar ou não prefixo. O underline também é opcional. Se você não colocar o underline, ele vai ficar tipo assim, teste ID. Com underline ele ficaria teste ID, assim. Beleza? Só coloca o prefixo aqui. Vamos usar esse ícone aqui mesmo que está no cache. E vamos criar a pasta. A pasta é onde vai ficar os nossos arquivos ou da nossa app. Como é a app principal, então você pode deixar home, que ele vai criar um arquivo também create para a parte de criação, certo? Para a tela de criação. E aqui nós vamos colocar o nosso callback, que é o callback Ajax. Ok? Então vai ser o teste. Mesmo eu publicando, eu vou atualizar. Repare que ele vai me avisar aqui que a tabela WS Test ela não existe, então essa app ela não vai ficar liberada. Então ela foi criada, mas se eu atualizar, repare que ela volta aqui como inativa, né? Não está publicada. Então a gente tem que vir aqui e vamos ver aqui gerar a nossa teste. Como eu tinha feito o teste antes, ele tinha salvo alguns arquivos aqui. Ela vai vir assim desmarcada, né? Primeira vez que você acessar. E beleza, então. Eu fui lá e apaguei os arquivos. Eu tenho que criar uma função para apagar as configurações depois que eu excluo a app. Então agora ela veio como eu queria, ó, sem nenhuma marcação feita.
beleza? Então agora nós vamos fazer isso. Primeiramente você vai gerar a sua tabela, se você desejar. Você pode criá-la manualmente no banco de dados também. Ela não permite você fazer nada aqui, né? Tem um botão aqui, mas não tem o botão de atualizar, enquanto você não gerar a tabela. E aqui ele pergunta se você quer gerar os campos padrões já, né? É uma regra, pessoal. Tem que ter uma regra, não tem que ter um padrão, senão não funciona não. Então você tem que ter num campo da sua tabela o texto ID. O title não é obrigatório, você pode até... Só que você vai gerar a app, ela vai talvez provavelmente vai dar um erro lá, que não vai existir por exemplo, test title. Aí você vai manualmente lá e coloca o que você trocou, daí só que ela não pode ser mais gerada por aqui, né? Ela sempre vai procurar lá o title. Ou você pode, se você adquirir aí a make, você pode ir lá e configurar para realmente aparecer ou pegar outro nome em vez do title. Dá para você fazer isso também. Mas é legal você seguir um padrão. É fundamental você ter um padrão assim, principalmente com banco de dados. Pelo menos foi o que eu aprendi. Por exemplo, status, não precisa você colocar outra coisa para identificar o status. Usa sempre status. Ou state, tanto faz. Ou data, você botar criado, não, bota date. Você sabe que o date é o dia que foi criado. Update, atualizar. Você pode até botar atualiza, mas atualizado. Mas sempre usa atualizado aí, para todas as tabelas. Isso é um padrão, ok? Isso você vai ver que dá realmente assim um rendimento muito bom e fica mais fácil para dar manutenção também depois. Ah, será que naquela tabela eu coloquei update, eu coloquei atualiza ou sei lá outra coisa? Beleza? Então vamos gerar aqui um padrão aqui. Então a tabela foi criada, ela já vai carregar aqui embaixo para nós. E está aqui. Agora então nós vamos criar a home, a create e a callback. Vamos dizer que é o tema default aqui, vamos colocar eles dividir aqui em 3. Vamos jogar o teste. Quando eu marco, eu estou criando duas colunas lá na tabela de create. Se eu deixar tudo sem desmarcar, ele vai criar tudo num bloco só. Aqui eu marco, vai para o bloco menor, aquele bloco, no caso, à esquerda da tela, à sua direita, no caso. E as que eu não marco ficam no quadro maior, de 70. Ok? Então agora a gente pode gerar. Só passando uma geral aqui também, né? Você pode alterar alguns dados, aqui que ele vai mudar lá no banco também. Você pode excluir a coluna. E também você pode mudar, por exemplo, a posição, né? Se você mudar a posição dele aqui, também vai ficar mudado lá na tela de criação. Você quer alterar, por exemplo, eu quero botar o update acima do date. Então eu venho aqui, jogo o date para baixo do update, atualizo aqui. E ele vai fazer a alteração também lá na tela de create. Ok? Tem que sempre atualizar aqui. Feito isso, nós vamos criar nossas templates. Ele criou as 3 aqui, as 3 foram geradas. Já está aqui também. Já carregou. Então aqui ele já está funcionando. Beleza? Certinho. Agora nós vamos criar nosso submenu. Vamos voltar aqui. Vamos adicionar mais uma app teste aqui. Vamos criar de categoria teste. Vamos usar a app teste, o level teste, a db cat test, o nome da constante, né? Você pode dar qualquer nome. A tabela também. E aqui é o detalhe, é submenu, não é menu principal. E vamos chamar de cat test também. Vamos aproveitar esse ícone. E a pasta vai ter que ser dentro da mesma pasta que você criou a sua app principal. O arquivo muda o nome agora. Por exemplo, nós vamos botar categorias, tem que ser no plural, porque ele vai criar um category para o arquivo de create. Ele vai tirar o S, vai criar o de listagem com S, no plural, e o de criação, lá, template de criação, sem o S no singular, ok? E o callback aqui a gente vai dizer que é o categories, beleza? Vamos salvar.
a mesma coisa, ele não vai habilitar porque ela não existe. A gente vai vir aqui. Aqui a gente não vai fazer muita coisa, né? Só vamos marcar aqui. Default aqui, vamos botar com 33 também e vamos gerar a tabela. Beleza, então se nós viermos aqui, ele já tem o submenu. Vamos abrir uma nova aba. Ops. O que eu esqueci? Vamos voltar aqui, o que eu fiz? Devo ter apertado o botão errado. Vamos ver agora. Eu apertei o botão errado ali. Beleza, então vamos adicionar uma categoria. Ele já adicionou uma aqui, vamos publicar ela. Isso precisa atualizar. Vamos adicionar mais outras para a gente poder acompanhar lá. Essa aqui eu vou até trocar aqui, vou botar qualquer coisa aqui. Para ficar mais fácil da gente ver. Beleza, então a nossa tabela de teste, ela tem uma relação com a categoria. Nós vamos ver isso agora. Então, por exemplo, agora se eu acessar aqui o nosso teste, repare que ele tem mais uma opção aqui embaixo agora de relação. Ok, então eu vou relacionar o que? Eu vou criar um novo campo aqui, por exemplo, teste cat. Vou dizer, dá espaço aqui, vou dizer que ela é do tipo inteiro e vou jogar depois o título. Vou adicionar, carregou aqui novamente. Vou vir aqui e vou selecionar ele, vou relacionar ele com a nossa cat id e quero que mostre lá para mim na caixinha o cat título. Vou atualizar novamente. Vou voltar aqui, vou atualizar e tá aqui. Olha só que legal. Então vou salvar. Vou voltar aqui novamente. Tá aí. Trocar novamente. Pra vocês verem realmente que está funcionando. É muito show. Isso agiliza um monte, vocês não têm noção. Beleza? Chega a dar até uma coisa, um calorão. Certo? Então tá aí. Se eu quiser adicionar mais, eu não vou por causa do tempo aqui, né? Mas eu posso, por exemplo, vir adicionar outra categoria que eu vou usar aqui. Usar na mesa, então ela vai... Eu até vou fazer isso rapidinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos usar aqui o brand, que eu já tinha feito um teste com o brand de produtos. Vou usar aqui o app test, o live test, a tabela brand test, w brand test, submenu. É só usar aqui o br, equal, test, brand e brand. Ok, atualizar. Vamos rapidamente aqui. Então tá o brand test aqui. Vamos marcar aqui para ele também. Ah não, tem que gerar a tabela primeiro, né? Senão não vou conseguir fazer nada. Agora sim, vamos marcar os três. Deixar isso com 25. Atualizar. Foi criado. Ver brand test. Vamos adicionar aqui um, pelo menos. Publicar ele também. Vamos adicionar outro. Publicar ele também. Certo? Vamos voltar para os serviços. Repare que aqui não vai mudar nada, né? Não temos nada aqui. Ah, não, não é aqui. Ver tests. Não mudou nada ainda. Então nós vamos voltar aqui agora para o nosso teste. Repare que agora ele tem aqui embaixo, podemos relacionar o brand test. Vamos criar aqui então um test brand, que também é do tipo inteiro.
vai ser depois a testcat. Vamos atualizar aqui. Então vamos fazer que o nosso test brand vai ser igual ao brand id. E nós vamos pegar o brand aqui. Vamos atualizar. Vamos atualizar aqui. E aqui está o nosso brand test, pessoal. Que coisa louca, né? Certo? Muito show, né? Mais alguns detalhes rapidamente aqui. Eu não vou fazer, mas só vou dizer para vocês, explicar que quando você deletar, antes de você deletar, se você quiser aproveitar e deletar o banco, você entra primeiro, deleta o banco. Aqui, né? Você vai vir aqui e vai deletar o banco. Depois você deleta a make aqui. Não faz tudo automático. Até porque de repente você quer usar o banco em outro lugar. Ah, o banco não, a tabela. Desculpa. Certo? Quando você deleta aqui, por exemplo, um submenu, ele só vai deletar os arquivos do submenu. Se você deletar aqui o teste, você vai deletar tudo lá. A pasta teste, o category teste e o brand teste. Vai ser tudo deletado aqui de dentro do sistema. Onde foi criado aqui, no caso, tem um local aqui que foi criado um teste. Ele cria dentro da pasta wsys underline syswc. Então ele deletaria tudo. Só para vocês verem que realmente é padrão WC. Olha só, ele cria tudo como se fosse aqui a nossa relação, né? Mas é tudo WC mesmo, o código fonte. O código da Make não, é um pouco diferente. Ela tem algumas coisas a mais que eu implementei. Mas o código do que ele gera é nativo WC. Ok? Se eu não me esqueci de nada. Tem um detalhe, vocês provavelmente viram nas outras vídeos também, né? Se você quiser adicionar imagens, basta você usar no campo que você criar, aqui no caso o cover, tem que ter a palavra cover, que ele já vai criar lá certinho para você trabalhar com imagens. E se você quiser usar o Team MCE lá, o editor de texto, você tem que ter no nome desk. Você pode criar de outra forma, só que daí você vai ter que fazer manualmente lá depois, não tem problema nenhum também não. Isso aqui é só uma base, né? Depois você vai editar manualmente lá o seu formulário lá para listagem e assim por diante. Ele não tem como ser totalmente dinâmico ainda, né? Quem sabe no futuro, mas já faz bastante coisa, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Se qualquer dúvida, entre em contato com o Daniel que ele vai responder para vocês. Beleza? Até a próxima. Fui!